Olá, pessoal! Vamos lá. Essa aula aqui é uma aula extra, ela não está no DSM, mas eu penso que é de extrema importância que a gente conheça a respeito de como se constitui o processo de sono, os estágios do sono, ritmo circadiano e variáveis que podem influenciar nessas condições, para que a gente possa entender o que se espera, né? E por que que esses transtornos de sono e vigília são considerados transtornos, tá? Então, essa aula, como eu disse, ela é uma aula bônus. Vou deixar a referência para vocês. Vou colocar aqui os slides também para vocês conseguirem baixar, uma vez que não está no DSM. E eu espero que elas auxiliem vocês a compreenderem todos os transtornos aí desse capítulo de transtornos de sono e vigília. Vamos lá, então. Penso que além da introdução do capítulo dos transtornos de sono e vigília, na verdade, antes daquela introdução, essa aula se faz super necessária para a gente entender algumas coisas e embasar a partir daí como se darão, né, a compreensão aí dos transtornos de sono e vigília. Bom, a questão do sono, né? É importante a gente entender que existem estágios do sono. Não quer dizer que a gente deita, dorme e acorda e nada acontece. Muito pelo contrário, coisas que a gente nem imagina acontecem enquanto nós estamos dormindo, tá? Então, algumas medições da atividade elétrica demonstram que o nosso cérebro, ao contrário do que a gente imagina que ele se desliga à noite, muito pelo contrário, ele se mantém bastante ativo enquanto estamos dormindo, tá bom? Ele produz descargas elétricas com padrões de ondas sistemáticos que mudam de altura ou de amplitude ou até mesmo a velocidade, que é a frequência dessas ondas, em sequências que são regulares e esperadas, tá? Uma outra coisa que constitui enquanto a gente está dormindo na verdade, são os movimentos musculares. Então, ao contrário do que a gente imagina que há um quadro de relaxamento total, muito pelo contrário, né? Existem movimentos musculares que acontecem enquanto estamos dormindo e também movimentos oculares, tá legal? Ou seja, dos olhos. Bom, quando as pessoas elas se deitam para dormir, elas passam de um estado de vigília, que é o estar acordado. Agora, enquanto você assiste essa aula, você está num estado de vigília, tá? Então, ela passa desse estado de vigília, em que fica relaxada, de olhos fechados, e entramos então no primeiro estágio do sono. O primeiro estágio do sono são ondas cerebrais relativamente rápidas e de baixa amplitude. Quem que mede isso? O que a gente vai ver bastante nesse capítulo, né, do exame de polissonografia, tá? Então, esse exame que é feito enquanto o indivíduo está dormindo ali na clínica, né, enfim, vai medindo então todas essas ondas e todas essas fases, tá? Então, a etapa de transição entre estar acordado e dormindo dura só alguns minutos. Então, essa fase de ondas cerebrais rápidas e de baixa amplitude acontece por alguns minutos. Às vezes aparecem imagens como se a gente estivesse vendo fotos, embora isso não é ainda o sonhar, tá? O que acontece, o sonhar acontece depois, em outros estágios do sono, durante a noite. Então, à medida que o sono vai se tornando mais profundo, as pessoas elas entram no segundo estágio de sono. Esse segundo estágio, ele dura geralmente metade do tempo total que a gente passa dormindo, tá? Então, esse segundo estágio de sono, geralmente o padrão de ondas são ondas mais lentas e mais regulares, diferentes da que a gente viu anteriormente. Aqui ainda existem interrupções passageiras de ondas pontiagudas que, devido à sua configuração, são chamadas de fusos do sono. E vai se tornando cada vez mais difícil despertar uma pessoa do sono conforme a segunda etapa avança. Ali no primeiro estágio do sono, né, quando ele acontece, talvez seja mais fácil de despertar, comparado ali a partir do segundo estágio de sono.
Bom, então à medida que as pessoas vão entrando para o terceiro estágio do sono, que são ondas mais lentas, com cristas mais altas e vales mais baixos no padrão de ondas. Quando a gente chega ao quarto estágio do sono, o padrão é ainda mais lento e mais regular. E aqui as pessoas ficam menos responsivas à estimulação externa, ou seja, é muito mais difícil de despertar alguém nesse quarto estágio do sono, tá? Então a gente tem 4 estágios. Sono REM. Então vamos lá. A gente vai esbarrar com essa terminologia aqui em diversos transtornos desse capítulo, tá legal? E é interessante que a gente entenda no que se constitui o tal do sono REM. Então, várias vezes por noite, quando aqueles que dormem retornaram a um estado de sono mais profundo, acontece algo bastante curioso, tá? Então, geralmente a nossa frequência cardíaca aumenta, então a gente tem o coração batendo mais rápido e mais irregular, a nossa pressão arterial aumenta e a nossa frequência respiratória também aumenta, tá? O mais característico desse período é o movimento dos olhos de um lado para o outro, como se estivessem assistindo a um filme de repleta ação. Então imagina que os nossos olhos eles se movimentam rapidamente de um lado para o outro enquanto a gente está ali com os olhos fechados. Esse período do sono é chamado sono do movimento rápido dos olhos, ou sono REM, né, que é a tradução aí desse movimento rápido dos olhos, e contrasta com os estágios de 1 a 4 que nós vimos anteriormente, que são todos esses 4 chamados de sono não REM, tá? Então nós temos o sono REM, que é quando acontece tudo isso aqui, e os outros 4 estágios que a gente viu anteriormente são os sonos não REM, tá? O sono REM, ele ocupa um espaço mais do que 20% do tempo total de sono dos adultos, tá legal? Paradoxalmente, enquanto toda essa atividade está acontecendo, então a frequência aumenta, a pressão aumenta, o movimento dos olhos aumenta, os nossos principais músculos ficam paralisados. Geralmente é acompanhado de sonhos, os quais, quer as pessoas lembrem-se deles ou não, são experimentados por todas as pessoas durante alguma parte da sua noite de sono. Então todo mundo sonha. Ah, eu não sonho. Não, não. Você sonha, você só não lembra dos seus sonhos, tá? Então, embora alguns sonhos aconteçam em estágios de sono não REM, eles são mais propensos a se manifestarem no período REM, tá? Quando são mais vívidos e facilmente lembrados. Bom, o sono REM, ele tem um papel importante aí no nosso funcionamento cotidiano. As pessoas que são privadas do sono REM, por serem acordadas várias vezes, né, enfim, elas acabam apresentando um efeito rebote quando elas podem repousar sem perturbação, tá? Então, com esse efeito rebote, elas passam muito mais tempo no sono REM do que elas ficariam normalmente. O sono REM, ele influencia na aprendizagem, ele influencia na memória, ele permite com que a gente repense e recupere informações e experiências emocionais que nós tivemos durante o dia anterior ao sono. Por isso que o nosso sono é extremamente importante, tá? E por que que a gente dorme e quantas horas de sono são necessárias? Alguns transtornos se correlacionam aqui também, tá? Então, uma explicação baseada numa perspectiva de evolução, a gente entende que o sono permitiu que os nossos ancestrais conservassem a energia à noite, hora em que, convenhamos, era bem mais difícil de caçar, né? Consequentemente, eles eram mais capazes em ir em busca de alimentos ali durante o dia, tá legal? Uma segunda explicação é que o sono, ele também pode dar um reset ali no nosso cérebro. Ele recupera e revigora o nosso cérebro e também o nosso corpo. Esse tempo de descanso, ele é extremamente importante, tá? Então, a atividade reduzida do cérebro durante o sono não REM pode dar aos neurônios uma chance de se reparar, tá? Além disso, o início do sono REM, ele vai interromper a liberação de alguns neurotransmissores, e assim permitindo que as células receptoras obtenham um repouso necessário e aumentem a sua sensibilidade durante os períodos de vigília. Bom,
Ainda nessa pegada que o sono ele é essencial também para que a gente possa ter o crescimento físico e o desenvolvimento cerebral nas crianças, tá? Então, geralmente a liberação dos hormônios está associado a esse sono profundo, tá? Não existe um consenso de quantas horas por dia é necessário que se durma, até porque isso varia de indivíduo para indivíduo, de rotina por rotina, né? Enfim. A maioria das pessoas, elas dormem em torno de 7, 8 horas por noite, o que equivale a 3 horas por noite a menos do que as pessoas dormiam há 100 anos atrás. Então hoje a gente dorme 3 horas em média a menos do que os nossos tataravós, né, dormiam lá atrás. Bom, homens e mulheres, eles têm padrões de sono diferentes. Geralmente as mulheres, elas adormecem mais rápido, dormem períodos mais longos e mais profundamente que os homens e se levantam menos vezes à noite. Já os homens, eles se preocupam menos com a quantidade de sono, né, do que as mulheres, embora eles durmam menos. Então aqui as necessidades de sono, elas também variam de acordo com os estágios do desenvolvimento. À medida que as pessoas envelhecem, elas normalmente precisam, né, têm uma necessidade menor de sono. E isso explica, né, meus amores, por isso que quando a gente precisa acordar um pouquinho mais cedo, algum senhorzinho já acordou antes de nós e está lá varrendo a sua calçada. Tem uma história super interessante, engraçada, na verdade, de uma conhecida que ela fala que o vizinho dela, ele balança a árvore para já varrer, entendeu? Então ele não espera nem a folha cair da árvore, ele já vai lá, balança a folha que tem que cair, ele já cai ali, já varre e tá tudo certo. Provavelmente isso acontece ali antes das 6 horas da manhã. Bom, brincadeiras à parte, né? A carência do sono, ela pode deixar a gente mais tenso. É só você pensar, noites que você dorme mal, no outro dia você não funciona da melhor maneira possível, né? Além disso, pode retardar o nosso tempo de reação, diminuir o nosso desempenho em tarefas acadêmicas e também físicas, tá legal? A gente se coloca em risco ou outras pessoas também, quando nós fazemos atividades rotineiras, como dirigir ou operar máquinas ou fazer qualquer outra coisa, sendo que nós estamos sonolentos. Então é bastante perigoso. Bom, ritmos circadianos, né, dos ciclos da vida. O que que também constituem os ritmos circadianos? Eles são processos biológicos que acontecem regularmente em um ciclo aproximado de 24 horas, tá? Então, por exemplo, em 24 horas, nós dormimos, acordamos, caminhamos, comemos, vamos ao banheiro, fazemos milhares de coisas em 24 horas. Várias outras funções corporais também acontecem durante esse período, como, por exemplo, a temperatura do corpo, a produção de hormônio, a pressão arterial, tudo isso segue um ritmo circadiano, tá? A qualidade, na verdade, a quantidade também relativa da luz e da sombra varia de acordo com as estações do ano, e isso influencia na nossa regulação do ritmo circadiano. Então, por exemplo, não é difícil pessoas que saem de um país tropical e vão para países, por exemplo, no norte da Europa, onde realmente é bastante frio, onde no inverno anoitece às 2 horas da tarde, e esse padrão desregula totalmente o ritmo circadiano do indivíduo no que diz respeito até mesmo à produção de hormônios, produção de vitaminas, então tudo isso é também balanceado a questão da intensidade alta e baixa de luz, inclusive. Por exemplo, por que que a gente fala, né, que a questão de dormir de dia e trabalhar à noite não é o mesmo efeito reparador? Você pode dormir de dia, mas coisas que são produzidas durante a noite, na penumbra, né, no escuro, não necessariamente é produzido durante o dia, enquanto mesmo que você durma ali num quarto fechado, sem luz, isso pode ter ainda uma influência, tá? Então, algumas pessoas também experimentam o que a gente chama de transtorno afetivo sazonal, que é uma forma de depressão grave, em que sentimentos de desespero, desesperança vão aumentando durante o inverno
e acabam desaparecendo ali durante o resto do ano. Quem já passou ali pelo capítulo dos transtornos bipolares e também dos transtornos depressivos, viu esse especificador lá atrás. Se você não lembra dele, volta lá no capítulo aqui no clube e dá uma olhadinha. O transtorno ele parece ser resultado também dessa brevidade e obscuridade dos dias de inverno, como eu falei para vocês. E a exposição diária a luzes brilhantes, por vezes, é suficiente para melhorar o humor do que sofrem desses transtornos, ou até mesmo a reposição de vitaminas, né? Enfim, várias outras intervenções que não só necessariamente antidepressivos. Bom, então era isso que eu tinha para falar hoje, bem brevemente. Espero que você tenha aproveitado e que essa aula vai te dar um bom embasamento para o que você vai receber aqui, dentro dos transtornos de sono e vigília. Um beijo, espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.